Se nós pensarmos, né, essas imagens são do nosso livro, mas isso aí tem na literatura, então a gente está até citando aqui um artigo da literatura, a teoria do envelhecimento, que fala o que, que acontece na face desde quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Isso já está claramente relatado na literatura já há alguns anos. Nós não sabemos o porquê, talvez até mesmo pela ausência de materiais adequados para compensar cada um desses pilares, não havia uma correlação entre o que acontece no envelhecimento e o que a gente tem que fazer para compensar na harmonização facial propriamente dita. Então, se a gente observar, o osso é a estrutura de suporte para tudo que vem em cima, incluindo compartimentos de gordura profundos, músculo, compartimentos de gordura superficial e pele propriamente dita. Então, o osso é o esqueleto, é o arcabouço de tudo. Se ele remodela, eu começo a perder suporte das minhas estruturas. O osso ele remodela como um todo, mas se vocês observarem, as setas mostram as áreas onde a reabsorção é mais significativa. E as setas mais largas mostram onde a reabsorção é mais significativa ainda, onde ela é maior. E aí eu vou mostrar a repercussão disso no envelhecimento. Se a gente notar a parte esquelética, pensar só no componente esquelético do envelhecimento e comparar esse lado esquelético da face jovem e na mesma pessoa o componente esquelético aqui do lado direito da face envelhecida, olha que interessante. Reparem a cavidade orbitária, como ela era quando o indivíduo está jovem, ela era menor, e como ela sofre um alargamento, ó, como ela se amplia quando ocorre essa reabsorção do esqueleto facial. Repara também a abertura piriforme aqui do nariz, como ela se alarga desse lado comparado ao lado jovem. E esse afundamento que ocorre aqui, ó, na área paranasal, que é essa área de transição entre a órbita e a maxila. Repare também o osso zigomático amassando o rosto, como a gente começa a perder o suporte aqui. Se eu tenho um arcabouço dos tecidos moles reabsorvido, eu tenho menos suporte para eles. Então, essa alteração esquelética vai repercutir sobremaneira no deslocamento dos tecidos moles para o terço inferior, levando à formação das indesejáveis papadinhas aqui e daquele aspecto mais quadrado do rosto que a gente vai detalhar um pouco mais daqui a pouco. A gente não pode esquecer também, nesse contexto, o papel dos músculos faciais. Então, a gente tem uma revisão grande deles aqui, né? Falando de todos esses músculos. A gente tem um capítulo só de anatomia no nosso livro. Mas a gente tem que entender o papel do músculo nesse contexto envelhecimento. A musculatura, ela é responsável pela mímica. Então, quando a gente faz qualquer mímica na face, a contração do músculo é refletida por meio da formação de rugas dinâmicas na pele, tendo em vista que nós temos uma ligação entre músculo e pele, que eu vou destacar um pouco mais com detalhes daqui a pouco. O fato é que uma vida em mímica, fazendo o músculo contrair, a gente vai tendo a transformação das rugas dinâmicas, que todo mundo tem, até um bebezinho, quando nasce e chora, vai enrugar a região do dorso do nariz, onde o músculo está sendo recrutado. O problema é que uma vida fazendo mímica, essas rugas dinâmicas vão se transformando em linhas de expressão e depois em rugas estáticas propriamente dita. E aí entra o papel da toxina botulínica. A toxina botulínica vai trabalhar no componente muscular, impedindo que essas rugas dinâmicas que vocês estão vendo nessa imagem do meio, quando o paciente ele não está fazendo nenhuma mímica, ele não tem ruga. Quando ele faz cara de espanto, ocorre a formação de rugas dinâmicas horizontais na região frontal, na testa dele, porque toda ruga dinâmica, ela é perpendicular ao vetor de tensão das fibras musculares. Então, se nós sabemos que anatomicamente as fibras do frontal são verticais, a contração desse músculo leva à formação de rugas horizontais. O problema é que se a gente não paralisar o músculo, não relaxar o músculo, antes dessa ruga dinâmica virar ruga estática, nós não conseguiríamos prevenir esse quadro clínico aqui, que é quando o paciente não está fazendo mímica, entretanto, as rugas já viraram estáticas, já estão marcadas na pele. Uma vez que as rugas estáticas estão aí, a gente consegue
prevenir que se formem outras, atenuar um pouquinho a movimentação delas, mas a gente não tem mais como desaparecer completamente com essas rugas. Então, para sorriso gengival, tem muitos pacientes, né? Lógico, o sorriso gengival tem várias causas. Uma das causas pode ser excesso de maxila, né, de produção de maxila, o que indicaria aí uma cirurgia ortognática, ou uma diminuição da exposição de coroa clínica por gengiva. A indicação seria aí uma cirurgia gengival. E muitas vezes, né, apenas com a cirurgia gengival, a gente não tem resultados tão satisfatórios assim, principalmente quando está associado ao excesso vertical de maxila. Então, aí nós temos que associar algumas técnicas, né, de cirurgia, mais aplicação de toxina. Esse é um dos casos clínicos que nós realizamos, a aplicação em alguns músculos do sorriso gengival, que são os elevadores do lábio superior e da asa do nariz, e algumas vezes também aplicamos no depressor do septo nasal, principalmente quando o sorriso gengival é assim, até de 10 milímetros para mais, aí nós temos que fazer uma abordagem completa desses 3 músculos, né? São os elevadores do lábio superior e da asa do nariz, elevadores do lábio superior e depressor do septo nasal. Então, aqui você observa uma imagem, né, antes e depois, paciente extremamente satisfeita, passou até um batom para tirar a foto final. Lembrando que a toxina botulínica, ela demora alguns dias, né, o pico de ação dela e vai de 7 dias a 10 dias. Então, normalmente nós utilizamos uma dosagem mínima justamente para não enfraquecer demais esses músculos, e quando você enfraquece demais esses músculos, pode ter um efeito compensatório do zigomático maior e dá aquele efeito de coringa. Então, nós começamos com uma dosagem mínima de 2 unidades por ponto, e depois, se precisar fazer algum tipo de retoque, nós fazemos esse retoque com até 15 dias após a primeira aplicação. No sexo masculino, né, o sorriso gengival, ele acaba atrapalhando muito a estética, porque deixa um sorriso mais juvenil. E a aplicação da toxina botulínica para sorriso gengival, ela tem 2 contraindicações. Uma delas é quando a exposição de gengiva vai até 3 milímetros, que aí você acaba relaxando demais a musculatura e o paciente fica com um sorriso mais travado, né? Podendo até não expor tantos dentes assim. E outra contraindicação é quando o paciente tem o lábio curto e ele tem exposição de gengiva em repouso. Então, o paciente que tem lábio curto, ele não tem tecido suficiente para ser relaxado com a toxina botulínica, né? Veja bem esse caso clínico. Na verdade, é um paciente que tem indicação para cirurgia ortognática, mas não quis fazer o procedimento cirúrgico, optou por um tratamento ortodôntico conservador, e como a toxina botulínica ela tem uma contraindicação, porque o lábio do paciente é curto, nós realizamos uma cirurgia para reposicionamento do lábio superior, e essa cirurgia, eu vou mostrar um vídeo para vocês, ilustrando esse procedimento cirúrgico. Essa cirurgia, ela tem um risco de recidiva, justamente por conta da contração muscular pós-operatória, né, e a longo prazo.